E para nossa conversa, eu selecionei o texto do Salmo 22. Salmo 22, versículo 1. Salmo 22, versículo 1. Que diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Por que estás tão longe de salvar-me e das palavras do meu bramido? Deus meu, por que me desamparaste? Por que está tão longe de salvar-me e das palavras do meu bramido? Essa sensação que Deus não está respondendo, que Deus não está atento ao nosso clamor, à nossa oração, é uma sensação que o salmista também tinha. Então é uma angústia que não é só a gente que carrega, mas também o próprio salmista. E essa é uma das belezas do livro dos Salmos. O papo é reto, a sinceridade em todo o livro dos Salmos. O salmista não esconde o seu coração aqui. Pelo contrário, ele expõe os seus pecados, ele expõe as suas dúvidas, ele expõe as suas angústias, e aqui ele está expondo agora uma angústia assim profunda. Ele está dizendo: eu estou angustiado, eu estou ferido, eu estou machucado, e eu sinto que o Senhor está me desamparando. Deus meu, por que me desamparaste? Por que parece tão distante? Por que parece longe de mim? Olha só que sensação triste, né? Pois é. E como eu disse, nós passamos por isso também. E o que significa então esse silêncio de Deus, ou essa sensação que Deus não está respondendo, que Deus não está muito interessado no que a gente está falando? Como é que funciona isso? Eu trouxe aqui alguns conselhos para você, algumas orientações que eu tento aplicar na minha vida, tento aplicar também na vida das pessoas que caminham comigo, e eu espero que abençoe muito a sua vida, muito a sua vida. E o primeiro conselho, ou a primeira palavra de sabedoria para a gente tratar desse assunto, é que o silêncio de Deus não é ausência de Deus. Grava isso aí no seu coração. O silêncio de Deus não significa ausência de Deus. Muito pelo contrário. O silêncio de Deus é presença. É presença. Presença transformadora. E eu peço licença para dar um exemplo aqui da clínica terapêutica, que em alguns momentos, quando você está ali na sua terapia, conversando com seu psicanalista, com seu psicólogo, em alguns momentos é comum de acontecer, depois da sua fala, surgir um silêncio. O terapeuta não se manifesta, você não tem mais nada para dizer, e esse silêncio, ele tem um objetivo. Esse silêncio, ele não é uma ausência. Pelo contrário, esse silêncio é uma presença. Uma presença para a gente se perceber, para a gente se ouvir, uma presença para a gente ampliar a nossa reflexão e não ficar exclusivamente preso ao discurso que a gente proferiu. Estou falando aqui do ambiente terapêutico, ok? Por isso que eu pedi licença para dar esse exemplo aqui. Quando nós estamos diante do Senhor, diante de Deus, em oração, por exemplo, expondo para Ele tudo que está no nosso coração, também é comum esse silêncio. E esse silêncio, ele tem um objetivo. Ele tem o objetivo de você perceber que, além das suas palavras, além das suas angústias, existe uma presença ali naquele momento que precisa ser mais poderosa do que a dor do seu coração. Preste bastante atenção nisso. A presença de Deus nesse momento de oração, mesmo que seja uma presença silenciosa, lembrando que o silêncio de Deus não significa ausência de Deus, essa presença silenciosa de Deus, ela tem o objetivo de tentar mostrar para você o seguinte: olha, eu sei que está doendo muito aí. No entanto, existe uma presença aqui, tem uma pessoa aqui agora, que é maior do que essa dor.
Essa presença que é maior do que as suas dúvidas, é maior do que as suas angústias. E essa presença está querendo falar com você. Essa presença está querendo falar com você. E como é que uma presença fala com a gente? Estando presente. E sendo percebida por nós. A presença de Deus, muitas vezes, ela serve não para que a gente ouça Deus falar, mas que a gente perceba Deus estar presente. Deus está. Aqui é algo, eu sei que posso parecer muito subjetivo o que eu estou falando, mas tem momentos na vida que a dor não passa, a angústia não passa. Mas quando você percebe que existe uma presença reconfortante, uma presença acolhedora, misteriosamente, aqui o misteriosamente é força de expressão, misteriosamente nós encontramos uma força que a gente não sabia que a gente tinha. E essa força nos faz encarar os desafios, nos faz encarar os monstros, os fantasmas, nos faz encarar a vida. Essa presença misteriosa é a presença de Deus, a presença silenciosa de Deus. Porque o silêncio de Deus não é uma ausência, é uma presença transformadora. Então, esse é o primeiro conselho, a primeira palavra de sabedoria que eu queria dar para você. Em vários momentos das minhas devocionais e das minhas orações, eu me pego em silêncio e Deus também se faz presente em silêncio. Não falamos nada. Eu não falo nada, eu não escuto Deus falando nada, mas é impressionante como naquela presença eu sinto um certo abraço do Senhor na minha vida. Ele está presente, Ele está comigo. Isso é maravilhoso. Então vai além das palavras. O segundo conselho, ou a segunda palavra de sabedoria que eu queria deixar para você, é que o silêncio de Deus pode ser um convite à maturidade. A maturidade. Eu tenho um exemplo para te dar que tem a ver com a minha infância. Quando eu era criança, meu pai comprou uma bicicleta para mim e para o meu irmão, e essas bicicletas tinham rodinhas laterais. A gente não sabia andar de bicicleta ainda, então a gente precisava desse apoio para ter equilíbrio. Passado um tempão que a gente já estava com as bicicletas, meu pai teve uma brilhante ideia. Vamos tirar uma rodinha lateral, para os meninos começarem a aprender a andar sem o apoio. O que eu fazia? Meu pai tirou a rodinha da esquerda, eu só virava a bicicleta para a direita. Porque aí eu não precisava fazer esforço, entendeu? Era só tomar cuidado e sempre virar para a direita, e aí eu sempre teria o apoio da outra rodinha. Meu pai, percebendo a minha esperteza, tirou a outra rodinha e deixou a bicicleta apenas com duas rodas, as duas rodas principais. O que aconteceu? Fui capengando e caí. Caí e assim, eu capotei no chão, foi uma coisa assim de doido. Na hora que eu caí, eu comecei a chorar e olhei para o meu pai. Nessa que eu olhei para o meu pai não veio em minha direção, ele não veio me socorrer, ele simplesmente disse assim: levanta daí, levanta e começa a andar de novo. Levanta, filho. Só isso que ele dizia. E quanto mais o meu pai falava, mais irritado eu ficava. E eu confesso para você que naquele dia eu levantei, peguei a bicicleta, voltei a andar na bicicleta com raiva. E não é que naquele dia eu aprendi a andar de bicicleta sem ter rodinhas laterais? Pois é, o silêncio de Deus é um convite à nossa maturidade, ao desenvolvimento da nossa maturidade. Eu precisava aprender a andar de bicicleta sem o apoio das rodas laterais. Meu pai sabia disso. Só que não tinha uma forma menos dolorosa para eu aprender a andar de bicicleta. Então, o que o meu pai fez? Meu pai me deixou, entre aspas, sozinho. É claro que ele estava no controle da situação, ele sabia que a queda que eu levei não era uma queda muito séria, não precisava de socorro médico. Eu precisava crescer naquele momento. Eu precisava amadurecer naquele momento. Então, Deus também faz isso com a gente. Em dados momentos da nossa vida,
Deus se coloca em silêncio, lembra? Presença. Deus está sempre presente. Mas Deus se coloca em silêncio para nos fazer crescer. É como se Deus dissesse assim: filho, filha, você já dá conta de fazer isso. Eu vou permanecer em silêncio aqui para que você se perceba e cresça com esse silêncio. Você dá conta. Avance. Avance. Dê mais um passo. Coragem. Erga a cabeça. Então muitas vezes o silêncio de Deus também tem esse propósito de nos fazer amadurecer. E um terceiro conselho, uma terceira palavra de sabedoria aqui, é que o silêncio de Deus não significa o fim da história. O que eu quero dizer com isso? Esse texto do Salmo 22, versículo 1, ele foi citado por Jesus lá na cruz. Jesus, no ápice da sua angústia, sofrendo por mim e por você ali na cruz, Jesus disse: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus cita o Salmo 22, versículo 1. E eu confesso para você que depois que eu percebi que Jesus passou por esse silêncio de Deus, a minha relação com Deus nesse momento do silêncio mudou. Mudou. Porque antes eu ficava me debatendo com isso no coração. Por que, Senhor? Por que não responde? Por que não direciona? Por que não dá uma solução? Hoje eu continuo às vezes com algumas angústias, mas eu sempre me lembro de Jesus na cruz e eu penso assim: Jesus, o Filho de Deus encarnado, passou por essa angústia. Passou por essa angústia. E a consequência disso foi ressurreição. Foi vida. Porque Jesus venceu a morte. Ele morreu na cruz e ressuscitou. Então, o fato de Deus estar em silêncio não significa que é o fim. Muito pelo contrário. Significa que existe algo maior acontecendo. Um projeto de Deus muito maior do que eu e você conseguimos conceber, eu e você conseguimos entender. E esse projeto, ele vai ser concluído. Jesus, quando disse: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus não desistiu da sua missão. Ele continuou firme e enfrentou a morte de cruz. E eu percebo então, quando eu olho para Jesus, que esse é o convite de Deus para nós, quando a gente tem essa sensação que Deus está em silêncio, ou que Deus não está muito interessado na nossa angústia, na nossa luta. Eu tenho essa sensação. É que Deus está presente. Porque o silêncio de Deus não é a ausência de Deus. Deus está presente. E porque Ele está presente, Ele espera que a gente mantenha a nossa fé e continue cumprindo a nossa missão aqui nesse mundo. Porque Ele está em movimento. Deus está sempre em movimento. Sempre em movimento, porque existe um projeto muito maior do que eu e você conseguimos conceber. Jesus entendeu isso. Ele desabafa. Ele diz a Deus: por que me desamparaste? Mas ele continua na missão. Ele continua cumprindo o propósito da vida dele. Então esse é o convite que eu faço para você. No silêncio de Deus, continue. Continue. Continue com as suas orações. Continue com o seu trabalho, continue com as suas responsabilidades, continue em movimento, porque existe um movimento muito maior de Deus acontecendo, que com certeza vai resultar em algo que vai ser bênção para você, bênção para as pessoas que estão à sua volta. Então, diante do silêncio de Deus, lembre-se, Ele está presente. Ele espera que você cresça e amadureça, porque tem coisas que Deus vai deixando de fazer na nossa vida porque a gente já dá conta de fazer. E terceiro, o silêncio de Deus não significa o fim de tudo. Pelo contrário, significa que nós temos que colocar a nossa fé em prática e continuar a nossa missão, continuar a nossa jornada. Não se esqueça disso. Não se esqueça disso. O Salmo 22, hoje,
na verdade, é um grande consolo de Deus para nós. E eu espero que essa palavra faça sentido para você, abençoe muito a sua vida como tem abençoado a minha vida. Vamos falar com Deus? Pai Santo, Pai querido, em nome de Jesus, muito obrigado. Muito obrigado por esse dia, obrigado por essa palavra. Pai, obrigado pela Tua presença na nossa vida. Mesmo quando a gente não escuta a Tua voz, quando a gente talvez nem perceba que o Senhor está perto, como é bom saber que o Senhor nunca nos abandona. Que o silêncio do Senhor não significa a ausência do Senhor. Nos ajude, Pai. Nos ajude a caminhar com fé nesse mundo, sabendo que o Senhor está conosco. Nos dê força, coragem para não desistir, para não virar as costas para a missão e para o propósito da nossa vida aqui nesse mundo. Aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé, Pai, para que nós possamos dar passos mais corajosos, mais audaciosos. Aumenta a nossa fé para que possamos perceber o Senhor silenciosamente presente na nossa vida. Obrigado, Senhor, por esse tempo, por esse encontro contigo em oração. Obrigado pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Deus te guarde sempre, sempre, sempre. E amanhã, com a permissão de Deus, estaremos juntos ao meio-dia na nossa jornada com os Salmos. Até mais.